Nós vamos falar hoje de formato de rosto e eu trouxe aqui uma colinha para que vocês possam ver e entender mais sobre o formato de rosto e como você vai aplicar. Então, você precisa convidar alguém aí na sua casa, que possa ser modelo para você, que a gente vai descobrir o formato do rosto de alguém que está na sua casa aí. Mas também tem o seguinte: se você não tiver ninguém na sua casa aí nesse momento, você vai poder fazer sozinho também? Vai. Mas é sempre bom que a gente possa começar nessa oportunidade de tentar descobrir como fazer essa avaliação, que você possa fazer isso colocando a mão no rosto de alguém e tentando descobrir qual o formato do rosto dessa pessoa. Vai ajudar você, principalmente, a que você comece a enxergar o formato do rosto. Nós vamos dividir o formato do rosto em interno e externo. Essa live de hoje também tem uma transmissão ao vivo, que está tanto no YouTube quanto no Facebook agora, ao vivo. Então, todas as nossas lives que a gente faz aqui de segunda a sexta, às 10h03 da manhã, 10h03, porque dia 10 de março, 10/3, é o dia do visagismo. A conexão está oscilando logo cedo aí hoje, hein? Então, dia 10/3 é o dia do visagismo e você pode conhecer mais sobre o visagismo, principalmente participando desses nossos encontros, e através desses encontros, certamente, você vai deixar o seu olhar mais sofisticado. Você vai conseguir enxergar isso de maneira mais tranquila. E eu sei que sempre no primeiro momento as pessoas ficam preocupadas, né? Ah, mas eu vou conseguir, eu não vou conseguir, como é que eu faço, né? Vocês vão conseguir, porque existem técnicas, e à medida que a gente segue as técnicas, a gente consegue esse resultado de maneira muito legal. Mas precisa testar, treinar. Hoje a gente vai fazer esse testezinho de tentar fazer com que você entenda e pratique aí na sua casa. Então, veja alguém que pode ser o seu modelo, porque a gente vai pedir para você colocar essa pessoa aí na cadeira e você vai descobrir como tocar o rosto dessa pessoa e como identificar o formato de rosto e, principalmente, entendendo as duas vertentes. Primeira vertente, eu vou mostrar para vocês de novo, né? Nós vamos usar essa colinha aqui, ó. Essa colinha aqui, ó, para você fazer aí o seu exercício de casa. Então, olha só, você está vendo que está escrito, ó, superior e inferior, tá vendo? Inferior, superior. E aqui tem as figuras geométricas. Pode ver que elas estão pontilhadas ao meio. Elas estão pontilhadas um pouco ao meio. Vou abaixar um pouquinho, melhorou assim? Vamos de novo. Ó, superior e inferior, e as figuras estão pontilhadas, tá vendo ao meio? Significa que é melhor você descobrir uma parte para depois descobrir a outra. E desse lado aqui está escrito assim, ó, interno e externo. E aqui está escrito superior e inferior. Então, vamos ajudar você, primeiro, a entender interno e externo, depois a gente fala de superior e inferior, e aí nós vamos para o exercício. E aí a gente vai avançar no exercício. Então, eu falava que a gente tem que pensar em duas palavras diferentes: interno e externo, superior e inferior. Vamos avaliar essas duas coisas. E como eu peguei o desenho aqui, ó, eu fiz uma colinha aqui, ó, tá vendo, ó? Interno e externo, e lá do outro lado, está escrito superior e inferior. Certo? Então significa o seguinte:
Interno, quando você colocar aí a pessoa na sua casa sentada na cadeira, você vai ter que tocar o rosto dela assim, ó. Esquece o rosto, tenta sentir o rosto da pessoa. Toca para sentir o rosto. E você vai ter na sua cabeça que você está procurando um desses formatos aqui, ó. Isso que você está fazendo, ó. Você está procurando um desses formatos aqui, ó. Isso que você está fazendo, ó. É um desses que você vai ter que encontrar. Então, interno é você tocar e sentir os ossos. Quando eu toco para sentir os ossos, eu estou buscando qual o formato interno do rosto de uma pessoa. E você pode depois fazer esse mesmo exercício com outras pessoas. Agora você vai fazer com uma para você testar e treinar, eu junto com você aqui. Eu seguindo, para que você possa, junto comigo, aqui da minha presença, fazer o exercício e comentar aí, principalmente, quais são as suas dificuldades, se você está tendo dificuldade de encontrar ou de tocar você. Então, quando você toca, você enxerga com os olhos. Quando você toca, você vai ver o formato do osso com as suas mãos. Você vai tocar e vai sentir o rosto. Quando você não coloca a mão no rosto, não põe a mão no rosto, você só olha para uma pessoa. Você pode achar que o formato do rosto dela é um, e quando você toca, você pode descobrir que ele é outro. Significa que quando você tenta localizar o osso, para achar uma dessas aqui, ó, uma dessas figuras geométricas, você vai tocar o rosto para entender qual o rosto que é. E como a gente vai fazer esse exercício, eu vou fazer bem devagar para você acompanhar, mas nós estamos conversando aqui de qual é o formato interno e qual o formato externo. Então, o interno, eu disse que você precisa tocar para sentir o osso. E o externo, eu estou dizendo que você só olha, você não põe a mão. Só olha e tenta descobrir. Eu vou fazer um improviso aqui. Olha só. Essa é uma figura geométrica. Triângulo de base alta. Lógico que quando você vê a figura, você já associa triângulo de base alta da cor amarela. Quando ele é muito expansivo em cima, ele é criativo e não organizado, mas ele é criativo. E o amarelo, porque dá essa questão principalmente dinâmica, imensamente rápido, dinamismo, traz uma série de referências à cor. Aí eu vou colocar aqui, ó, o guardanapo aqui, ó. O guardanapo aqui, ó. O guardanapo aqui, ó, é como se fosse o rosto externo. Ó. Quando você olha assim, ó, te dá a impressão de que formato de rosto, né? Sei, pode ser um quadrado, pode ser, enfim. Você não sabe que formato é. Presta atenção. Nós vamos descobrir qual formato de rosto que está interno. Porque o formato do rosto interno são os ossos. A parte externa é a pele, a musculatura, os tecidos. Quando eu vou tocar no rosto de uma pessoa, eu preciso tocar aqui, ó, para sentir o osso, tá vendo? Ó. Quando eu solto, ele volta para um outro formato, que não é aquele que eu estou vendo, mas quando eu toco na pele, ó, eu já sei que a parte de baixo fecha, ó. Mas quando eu solto, ó, parece outra coisa quando eu solto, ó. Essa é a diferença entre o externo e o interno. O interno é os ossos, olha o externo aqui, ó. Esse é o externo, que você não consegue exatamente descobrir qual é o de dentro, e que para descobrir de dentro você tem que tocar na peça, para saber qual é o de dentro.
Então, quando você olhar para a pessoa, você vai descobrir o formato do rosto externo. Você não tocou, você só está olhando, ó. Você só olha. Qual é o formato do rosto? Ah, quadrado. Ah, retângulo alto. Você pode chutar o que você quiser. O de fora é o que você vê. Mas é o que parece. É que a pessoa está usando um cabelo para parecer esse formato. A pessoa está usando maquiagem para parecer esse formato. A pessoa está usando brincos. A pessoa está usando uma série de recursos para parecer esse formato que você está vendo branco aí, ó. Mas para sentir o formato interno, eu tenho que vir aqui, ó, e tocar. Olha como eu sinto o formato e como depois ele volta ao formato normal de novo, tá vendo? Ó? Significa que o tecido e a pele me enganam. Agora coloca uma pessoa na cadeira aí na sua casa e tenta fazer isso. Lembra que você tem que descobrir o que está dentro. Certo? Eu vou tirar esse aqui, ó. Eu vou tirar esse que está aqui, ó, que eu coloquei aqui, enquanto você coloca a pessoa sentada aí. E vou preparar aqui um outro para você descobrir que afora pode parecer a mesma coisa. Ó, o formato de rosto parece o mesmo anterior, não parece? Então você vai ter que tocar o rosto para saber qual é o formato. Aí eu vou tirar aqui, ó, a parte externa e vamos olhar o que tem dentro, tá vendo? Ó como mudou. Então você vai sentar aí, pôr a pessoa sentada na sua casa aí, e você vai tocar a metade do rosto, não o rosto todo. Não começa a apertar assim que nem louco, não. Calma, calma. Eu falei primeiro da parte interna, da parte externa. Eu te falei que a parte interna é a figura real, que são os ossos, e a parte externa é aquilo que parece que a gente não está vendo. Ó, certo? Foi isso que eu disse. Então, interno e externo. O que parece e o que é. Agora, você precisa saber o que é superior e inferior. Eu vou fazer para você aqui, ó, um outro desenho, para você entender o que é inferior e o que é superior. Significa que quando você toca o rosto, você vai achar uma metade. Se eu tocar aqui, da orelha para baixo, aqui, ó, eu vou encontrar um formato. Fechou. Fechou, então é esse aqui, a parte de baixo. Qual é o desafio agora? Tocar a parte de cima para descobrir qual é a outra metade. Nós já tocamos a parte inferior e descobrimos que a parte inferior é a parte triangular. Qual é a outra parte de cima? Significa que aqui, ó, eu coloquei aí, essa metade é a parte inferior, tá vendo? Ó, inferior. Agora que você descobriu a parte de baixo, você descobriu a parte de cima. A pergunta é, qual é essa figura geométrica? Você vai ter que descobrir tocando também. Então, coloca a pessoa aí e vamos lá. Eu sempre faço assim, ó. Eu dou uma aquecida na mão, mas nos dias de hoje você passa um pouquinho de álcool gel na mão, tal, higieniza, depois flexiona uma mão na outra. Isso vai fazer sua mão aquecer um pouquinho. E aí você começa a colocar no rosto da pessoa. Eu vou colocar aqui, você vai colocar aí, ó. Coloca a mão assim e vai sentir o osso. Se ele desce reto, se ele desce arredondado, se ele desce triangular. A parte de baixo pode ter três situações. Eu vou pôr esse aqui para você olhar. Ó. Pode ser redondo, pode ser reto, reto, reto. Ó, redondo, reto, 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 reto. E aí triangular, triangular. Então, aquela figura geométrica que eu estou fazendo no outro papel, ó, inferior e superior. Certo? Agora, quando a gente pensa superior e inferior, eu descobri a parte de baixo. Então, se a parte de baixo que eu desenhei aqui é triangular, você tem que descobrir agora se ela é um desses dois aqui, ó. Porque nenhum outro mais é triangular. Este são reto e esse aqui é arredondado. Quando você descobrir a parte de baixo arredondada, nós já sabemos que o único formato que é arredondado embaixo é o que é arredondado em cima. Então, quando você tocou a pessoa e sentiu
bem redondo, você já sabe que a única figura que a parte de baixo é arredondada é o redondo. Não tem uma figura geométrica que a parte de baixo seja redondo e a parte de cima seja quadrada. Quando for redondo, vai ser redondo em cima. Quando ele for triangular, ele pode ser amarelo ou branco. A gente coloca aqui cinza para marcar, mas essa cor aqui é a cor da emoção e ela é branca. Ó. Então, só pode ser um desses dois. Aí eu pergunto para você, se eu fiz esse formato aqui inferior, qual será o de cima? Mas significa assim, ó. Quando você tem a parte de baixo, é a parte inferior. Quando a gente olhar a parte de cima, a gente vai olhar a parte superior. Dessa maneira, nós conseguimos identificar o rosto da pessoa. Então nós falamos que inferior e agora superior. Agora, vamos descobrir a parte de cima. Ó, losango. Percebeu? Losango. Isso é para mostrar que você não precisa chutar, só tem que tocar. Então, o que você tem que perceber é, primeiro, que o formato pode estar guardado, e se ele estiver guardado, você não sabe qual é o formato. Você só sabe o que parece. E o que parece é manipulado por várias situações. E a gente colocou aqui, ó. Eu nunca tinha pensado nisso aqui, fazer isso aqui, porque acho que ficou bem legal, assim, que dá para explicar melhor. Ó. Tem uma certa transparência aí que dá para você ver, né? Mas, ó, o formato do rosto parece mais retângulo alto, né? Ó. E quando a gente faz o toque, a gente descobre qual é o formato real. Aqui a gente toca aqui, ó, como ele fecha mais em cima e permanece aberto embaixo. Então, você tem que lembrar que interno é a estrutura óssea, externo é a pele, o tecido, o cabelo, a barba, a maquiagem, os brincos. Tudo que você colocar vai aparecer na parte externa. A parte interna é a parte óssea. E posterior, você vai tocar para saber qual é. E você toca primeiro uma parte, para descobrir qual a parte de baixo, e depois, por exclusão, você descobre qual a parte de cima. Então, agora, é para você fazer o exercício aí. Vai tocando e pega alguém aí. Se você tiver alguém, coloca alguém na cadeira, aquece a mão e começa a tocar e descobrir. Não pense em formatos de rosto secundários. Pensa só nos formatos de rosto primário. E aí eles são. Enquanto você vai preparando aí, tá? Redondo, quadrado, retângulo alto, retângulo baixo, triângulo baixo, triângulo alto e losango. São esses formatos que você vai tentar descobrir como é. Então você toca a parte de baixo e inferior. Descobriu qual é. Agora você vai tocar a parte de cima para tocar. Ó, olha como fica meu rosto. Ó. Olha como fica a parte de cima, olha como vem a parte de baixo. Ó. Então, olha como fica a parte de cima do meu rosto. Eu vou abaixando, olha o que ele vai fazendo. Ó. Então, eu sou triângulo de base alta. Esse é o formato do meu rosto. Uma dica importante é que para você descobrir qual o formato do rosto losango, ao você tocar o rosto, você percebe que essa parte aqui é bem dilatada. E aí você coloca a mão aqui, ele fecha assim, ó. Você coloca a mão aqui, vai e fecha aqui também. Então, quando ele fecha do zigomático para cá, quando ele vem daqui e fecha para cá, ele é losango. Quando você coloca aqui, ele não precisa ser fechado assim, né? Aí você coloca aqui, ele é fechado, você vai tocando aqui, ó. E ele vai fazendo assim, ó. Se você assistir televisão, um filme, alguma coisa, você pode ir exercitando
para descobrir o que é o que. O objetivo é você testar alguém aí na sua casa, fazer um comentário, qual formato do rosto você encontrou, alguma dificuldade que você tem habitualmente, e depois colocar qual é o formato do rosto externo que você viu. Quando você perceber, eu tenho aqui sim. É possível que uma pessoa tenha, pergunta lá, é possível que alguém tenha o rosto interno e externo igual? Olha só. Ó. Tá vendo aqui, ó? O Davi, você pode descobrir, por exemplo, qual o formato do rosto do Davi. Porque aqui, a partir da outra, eu vou mostrar para você, existe um limite de idade para você fazer em jovens, crianças. Ele já é um pré-adolescente e a gente está fazendo dele porque foi uma solicitação do SBT, porque ele faz o papel numa novela, tem um programa no SBT também, ele é muito conhecido pelas crianças. Agora a pergunta é, então, primeiro você teve como exercício descobrir o formato do rosto externo de alguém na sua casa ou o seu, se não tiver ninguém aí. O segundo ponto que você teve é tocar o rosto inferior para descobrir qual o formato e depois tocar a parte de cima para descobrir qual o formato de cima. Então a gente chama dentro e fora, inferior e superior. Eu podia complicar um pouco mais a história ainda, dizendo assim, ó, a gente falou dentro, interno, fora, externo. Metade para cima, superior. Metade para baixo, inferior. E aí a gente ainda tem assim, ó, quando eu dividir na vertical, eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. E eu fiquei de trazer aqui outras ferramentas. Essa aqui é outra ferramenta que mede o tamanho do rosto, tá vendo? Ela mede o formato do rosto. Ela mede o tamanho do rosto. Aí eu vim aqui e descubro aqui, ó, o meu rosto tem 21,2 milímetros. E aí agora eu venho aqui e meço a lateral do rosto. Então eu coloquei aqui de zigomático a zigomático, só encosta. E aí eu descobri agora que eu tenho 14,5. 14,5 é a largura do meu rosto. Contra 22,2. Desculpa, 20,2. De altura para 14,4 de largura. Então, o que a gente está dizendo é o rosto interno, rosto externo, parte inferior, parte superior. E encaixei aqui a régua para dizer que também tem o lado direito e o lado esquerdo. Olha como você já está começando a entender o visagismo. O visagismo é muito interessante, ele é fácil, você toca a parte de baixo, você toca a parte de cima, interno e externo. Se houver diferenças, o que prevalece na consultoria? Vamos pensar que tipo de diferença aqui é, porque a gente está buscando encontrar uma aproximação de uma figura geométrica que seja primária. Essa aproximação pode ser que ela tenha uma tendência, uma secundária. E ela até pode ser uma secundária, mas nós estamos pedindo para você classificar entre as primárias. Quando você pensa no primário, é como se a gente falasse assim, olha, tem 10 mulheres aqui, 10 mulheres. É um grupo de 10 mulheres. Vamos separar em dois conjuntos, loiras e morenas. Eu estou falando do formato do rosto primário. Nós precisamos dividir um grupo de pessoas em dois conjuntos. O conjunto das morenas e o conjunto das loiras, separados. Então, todo mundo que não for morena é loira. Ah, mas o cabelo dela é dourado, é loira. O cabelo dela é um pouco marrom, tem umas mechas mel, é loira. Ah, ela tem um tom um pouco avermelhado, é loira. Porque para ela não ser loira, ela tem que ser morena. Qualquer efeito que ela tiver no cabelo, ela não é mais morena, ela passa a separar no grupo no conjunto das loiras. Por quê? Porque só tem dois conjuntos, morenas e loiras. Quando a gente fala de formato primário, você tem que encontrar uma classificação, ou loira
ou morena. Ou rosto primário esse, ou primário o outro. É simples assim. Primário e primário, um deles. Ah, mas esse aqui é o secundário. Não estou perguntando aqui se é loiro acobreado, se é loiro mel, se é loiro platinado. Loira é loira, conjunto das loiras. Morena é morena. Todo mundo que não for loira é morena. Todo mundo que não for morena é loira. Então, quando você tocar o rosto, todos que não forem triângulo alto é losango. Porque só os dois fecham embaixo. Então, por eliminação, ou vai ser triângulo alto, ou vai ser losango, ponto. Essa é a aproximação. Quando a pessoa tem a testa bem protuberante, frontal, influência no formato de rosto. O que a gente está falando hoje é o formato. Depois nós vamos falar dessa outra parte, a gente vai avançar depois para essa outra parte. É que a melhor maneira da gente entender é separando por partes. Depois a gente vai avançar aí para entender a testa mais protuberante, mais acentuada, a influência que isso dá no rosto. A gente tem que ir devagar, porque tem pessoas que estão acompanhando pedaço por pedaço, e para a gente explicar para todo mundo, eu preciso deixar que as pessoas vão acompanhar. Então, adiante a gente vai falar sobre isso, né? Se tem formas diferentes? Não, as formas são essas. Ah, deixa eu mostrar para vocês. Ó, presta atenção aí, ó. Essas são as formas. Essas são as formas. Quando você vê assim, parece que é um monte, né? São só 7. Ó. Mas qual é o secundário? Calma, tem que aprender as 7 primeiro. Porque senão fica muita informação na sua cabeça. Você fez um teste aí em alguém na sua casa ou no seu rosto mesmo. E aí chegou a uma conclusão qual é o formato do seu rosto. Interno e qual é o externo. Tem que colocar os dois. Anotar qual é o interno e anotar qual parece o externo. Certo? As pessoas dizem que o formato do meu rosto externo parece redondo, parece muito alongado, retângulo alto. Então, quem olha pode achar isso ou aquilo. Lembrando que quando a pessoa olha, não tem certo e não tem errado, que depende do olhar da pessoa. Agora, quando você toca, não tem jeito. É o que é e ponto. E aí, como eu mostrei o Davizinho aqui, ó, eu vou mostrar para vocês a consultoria dele pronta, para você ver como é que essas informações vão aqui, ó. Aqui, ó, tá pronta, ó. Tá vendo a consultoria dele pronta, ó? Ó. Eu vou me aproximar aqui para você ver o rosto interno, ó. Agora, para você que pensou nele, olha o rosto interno dele, ó. Quadrado. Tá vendo, ó? Quadrado. Então, eu já dei uma dica. O rosto do Davi, interno, tocando, é quadrado. Eu atendi ele, fiz a consultoria dele, medi, marquei, toquei, descobri o formato do rosto, tudo direitinho. A pergunta para você agora, como você não tem como tocar no Davi, eu estou dizendo para você que o formato de rosto dele, ao toque, é quadrado. A pergunta para você é, qual é o formato do rosto externo? Se a base dele é reta, para nosso caso aqui, como eu tinha feito a colinha aqui, ó, o redondo não pode ser. Então tem o quadrado, o retângulo alto também é quadrado, retângulo baixo também é quadrado, e o triângulo baixo também é quadrado. A metade de baixo tem 1, 2, 3, 4 formatos que a base pode ser mais reta. Então nós sabemos que não é redondo, está descartado, não é triângulo baixo, não é triângulo alto, nem losango. Então eu estou dizendo para você o seguinte, que essas figuras geométricas aqui, redondo não pode ser, está descartado. Triângulo alto não pode ser, porque é fechado embaixo, está descartado. Losango não pode ser, porque também é a parte de baixo fechada, também não pode ser. Então, nos restaram quadrado, retângulo baixo, retângulo alto e triângulo baixo. Uma dessas 4 figuras aqui é o que parece.
Porque nós já sabemos que o formato dele interno, tocando, é quadrado. Então, se o formato do rosto dele é quadrado, interno, como pode ser o externo? Pode ser quadrado? Pode. Pode ser retângulo alto? Pode. Pode ser retângulo baixo? Pode. E pode ser triângulo baixo também. Então, o objetivo é descobrir qual desses formatos é. Eu vou novamente, mais uma vez, antes da resposta exata, para vocês, colocar aqui, ó. Qual o formato de rosto externo? Se você bater o olho, qual formato do rosto parece? Essa é a pergunta. Eu já disse para você que o rosto interno dele, tocando, é quadrado. A pergunta é, qual é o formato do rosto dele externo? Qual formato do rosto deve ser considerado o interno ou externo? Agora nós estamos falando de visagismo. Agora, Claudiane, agora a gente está falando de visagismo. Gostei da sua pergunta, porque já tem agora uma roupagem de olhar visagista. Agora nós estamos. Agora começou a briga, agora o negócio está para valer. Lembrando vocês, só dá licença um minuto só. Lembrando vocês que esta live está sendo transmitida ao vivo agora pelo YouTube, pelo Facebook e aqui a live pelo Instagram. A live fica oscilando, né? Ela vai. Mas no Facebook e no YouTube está estável, está lá sem nenhuma oscilação. Mas você depois pode ir lá e assistir na íntegra depois para você fazer outro teste. Você pode pegar outras pessoas e você testar que você vai descobrir qual é o formato do rosto das pessoas. Qual formato do rosto você deve considerar, interno ou externo? Bom, a resposta não parou não. Eu fiquei aqui dizendo como eu vou explicar isso para você. Os dois formatos têm que ser considerados. O interno é como a pessoa pensa, como a pessoa age. O interno, Davi, Campo Longo, quadrado, forte, firme, rígido, determinado. Presta atenção, o rosto interno da pessoa é para você descobrir como ela pensa, como ela age, como ela funciona. É o rosto interno. E o rosto externo? O que parece? Para que serve? O rosto interno é como você pensa. O rosto externo é como as pessoas te veem. As pessoas te veem com o formato do rosto externo. Intuitivamente, elas agem com você como se você fosse o rosto externo. Ela fala assim, intuitivamente, sabe? Profissional na área de beleza, cabeleireiros, maquiadores, barbeiros, eles sempre olham o lado externo. E o lado externo não é quem você é. O lado externo, eu já disse para você, que é a máscara. O lado externo é a máscara. Você não sabe qual o formato. É a máscara. A máscara é aquilo que está escondendo quem você é verdadeiramente. Então as pessoas estão pensando que essa figura aqui é quadrada. Mas, ela não é quadrada. Olha como é que ela é. Então é para você entender que o lado externo é como as pessoas te veem. Então elas te tratam da maneira que elas te veem. Elas pensam que você age e que você funciona do jeito que elas te veem. Então, se a pessoa acha que você é redondo, ela pode achar que você é uma coisa. Quando ela tocar e descobrir que você é triângulo de base alta, olha a diferença, ó. Enquanto isso aqui é criativo e não muito organizado, esse aqui é divertido, afetuoso, gentil, amável, amigo. Olha a diferença. Significa que você pode ser esse dentro e pode parecer esse fora. Esse é muito criativo. Esse é muito prestativo. Quando você quer criativo? Nada. Ele é prestativo. Ele tem aqui uma função de quem quer sempre participar. Esse está criando full time, o tempo inteiro esse aqui está criando. Então, olha a diferença, ó. Este é como a pessoa é interno. Esse é como a pessoa
pensa que você é externo e ela te trata de maneira a achar que você é muito assim, quando você verdadeiramente não tem nada a ver com aquilo. Eu estou aqui no processo criativo, porque eu sou triângulo de base alta. A gente conversa uma coisa, eu já penso em outra. Mas se você olha para mim e pensa que é redondo, ou pensa que é retângulo alto, está enganado, porque eu sou, ó, eu nunca tinha usado esse exemplo aqui para fazer assim, ó, nunca. Primeira vez que eu faço isso aqui, ó, as pessoas que já foram meus alunos sabem que eu nunca. Agora eu vou montar isso aqui, eu vou deixar vários desse aqui pronto, já na cor correta, com o espaço para colocar a ferramenta dentro, assim, ó, que assim você não vai ver a ferramenta, tá vendo? Quando eu tirar que você vai ver. Vai ficar mais fácil explicar para as pessoas. Aí eu dizia para você que você precisava adivinhar, você tem que olhar no espelho, ou olhar para a pessoa que está sentada com você aí, qual o formato do rosto que ela tem interno, você descobriu tocando. Agora, qual o formato do rosto dela? Externo, basta você olhar. Né? Eu devo ajudar a pessoa a compreender quem ela é e pelo formato interno. Bingo! E associar a imagem externa de acordo com o que ela quer demonstrar. Significa que ela pode ser uma coisa e querer parecer o que ela é. Então, eu sou triângulo de base alta e posso querer parecer triângulo de base alta. Mas eu posso ser triângulo de base alta e querer parecer o triângulo de base baixa. O que você tem que fazer? Criar. Olha só meu cabelo, ó. Vou pôr pro lado aqui, ó. Olha que desce de maneira piramidal, certo? Ó, não desce assim o cabelo, ó. Sim ou não? Então eu pareço com o cabelo, mas esse aqui, ó. Mas olha como eu sou, ó. Exatamente o inverso. Porque como o cabelo desce aqui, ó, comprido assim, ó, não faz uma pirâmide aqui, ó? Não faz isso? Ó. Então, ele parece triangular, de base baixa, quando na verdade eu sou triângulo de base alta. Então, a pessoa é e age como ela é, o osso, e ela pode parecer uma coisa fora e querer parecer qualquer outra, inclusive o que ela é mesmo. Então, aí você precisa escutar a pessoa para saber o que ela quer. Você não precisa falar para a pessoa, o seu rosto é isso, o seu rosto é aquilo. Se a pessoa perguntar, você até pode dizer, mas o objetivo não é sair para ir dizendo, rosto quadrado. Não, é para você treinar o seu olhar e saber como você vai agir com a pessoa. Mas não precisa ficar falando para ela, você é isso, você é aquilo, hein? Não precisa falar nada. É para você olhar e avaliar como você vai construir a imagem sobre a plataforma da aparência. Quando a gente fala rosto interno, é aparência. Quando a gente fala rosto externo, é imagem. Lembra que a imagem é construída em cima da aparência. Se os ossos é quem você é sua aparência. Se você constrói alguma coisa em cima, você construi imagem. Imagem é externo. É aquilo que você construiu para que as pessoas acreditassem que você era aquilo quando na verdade não era. O formato do rosto muda muito da infância para a fase adulta? Não, não muda. É que acontece o seguinte, os ossos, eles crescem numa... Eu podia entrar aqui e explicar uma outra situação, mas eu vou pular isso para não ficar tão extenso, mas eu vou dizer o seguinte, não muda, mas às vezes até final da primeira fase etária, ou seja, até 7 anos de idade, a gente recomenda que espere uma acomodação, mas não muda. O que muda é que a pessoa pode, por exemplo, ter uma projeção mandibular acentuada, fazer uma cirurgia e mudar, pode sofrer um acidente e mudar. Então, ela continua sendo aquilo que ela era, entretanto, ela começa a se ver de outra forma, e isso pode mudar a maneira dela se comportar, mas nunca vai mudar quem ela é. Muda a maneira de se comportar porque ela se vê de outra forma, ela se vê de outra maneira, então ela pode manipular o seu comportamento, mas não como ela é originalmente. Eu gostaria muito que você lembrasse que, faz sua colinha em casa, interno e externo, faz os desenhos aí, certo? Interno e externo, superior e inferior. Testa primeiro uma das partes, pode ser de baixo, pode ser de cima, depois testa a outra. E aí você faz uma relação rosto interno,
rosto externo. Rosto interno, rosto externo.